Queridos irmãos, glorificamos o nome do nosso Deus por mais essa meditação em sua santa palavra. E o texto para a nossa meditação de hoje está em Mateus capítulo 7, versículo 21, que nos diz exatamente o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Que maravilha! Que palavra elucidativa, queridos. Todos nós conhecemos várias pessoas que a toda frase de alegria, de espanto ou de tristeza usam sem perceber o nome de Deus. Oh, meu Deus! Ou então, que legal, Deus! Veja bem, quem assim procede, peca. Pois o terceiro mandamento pede que o nome do Senhor não seja chamado em vão, ou seja, desnecessariamente. Há um outro grupo de pessoas, principalmente os religiosos, que acham que pelo muito chamar o nome do Senhor, em várias situações, eles acham que estão sendo tementes e agradáveis a Deus. Assim, essas pessoas invocam o nome de Deus ao acordar até ao deitar, agradecendo, pedindo proteção, rezando, etc. Agora preste atenção, se essas atitudes de invocar o nome de Deus durante o dia forem uma prática desvinculada de um compromisso e envolvimento com a obra do Senhor, essas expressões definitivamente não passarão de mera prática religiosas. E isso não agrada a Deus. O texto de Mateus, ele é muito claro e diz que apenas aqueles que fazem a sua vontade é que terão vida eterna, ou seja, entrarão nos céus. Aí você pode estar se perguntando, mas que vontade é essa? Qual é de fato a vontade de Deus para a minha vida? Bem, queridos, textos como Mateus 18,14, 1 Timóteo 2,4 e outros tantos textos dizem que a vontade de Deus é que ninguém se perca. Ou seja, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Bem, aqui já temos duas bases bíblicas para fundamentar essa nossa reflexão de que a salvação de todos é de fato a vontade suprema de Deus. E foi exatamente por isso que o Senhor Deus enviou Jesus. Jesus encarnou para salvar pessoas. Cabe aqui, entretanto, enfatizar que esse fato é muito importante para Deus, que ele tomou essa decisão da encarnação de Jesus antes da fundação do mundo, como diz Apocalipse 8,13. Esse texto de Apocalipse nos mostra que Deus, muito antes de criar qualquer coisa, mesmo antes de criar o mundo, já havia determinado que Jesus seria o reconciliador do mundo, que Jesus seria o Cordeiro de Deus. E esse é, portanto, o ponto máximo da missão terrena de Jesus. Essa é a vontade suprema de Deus para cada um de nós, ou seja, que sejamos portadores da mensagem da salvação de Jesus entre os homens, para que nenhum se perca, como nos disse Mateus 18,14 e 1 Timóteo 2,4. Queridos, a salvação é um assunto tão primordial para Deus que Jesus, por várias vezes, nos mandou ser portador dessa mensagem entre os homens. Está em Mateus 28, 18, 20, em Marcos 16, 15, em João 21, 20, etc. Jesus nos deu essa incumbência de sermos portadores da mensagem da salvação antes de ser assunto ao céu. Ao agir dessa forma, Jesus está deixando bem claro que caberia a cada um de nós, ou seja, a sua igreja, a continuidade do seu ministério de reconciliação
o qual ele recebeu do Pai antes da fundação do mundo. Que maravilha! E o Senhor Deus, presta atenção, ratifica essa ordem de Jesus em um texto bem claro. Estará em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19, em que o próprio Deus nos dá o ministério da reconciliação que era de Jesus. Fantástico isso. Presta atenção no que diz esse texto. Esse texto fala mais ou menos assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19, a saber, que Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Bem, após essa breve reflexão, fica bem claro, querido, que só entrarão nos céus aqueles que fizerem a vontade de Deus. E dentre as vontades que Deus tem para cada um de nós, destaca-se a nossa responsabilidade de dar continuidade ao ministério da reconciliação de Jesus pelo anúncio da salvação no Senhor Jesus, pregando o Evangelho da graça. Agora presta atenção. Não cumprir esta ordem expressa de Deus é o mesmo que banalizar a morte de Jesus na cruz. É renegar liberalmente que outras pessoas venham ter vida eterna com Deus. Pense bem nisso e que o Senhor te abençoe. Amém.